Biografia de André Rebouças. André Rebouças foi um engenheiro, professor, abolicionista e monarquista brasileiro, o primeiro engenheiro negro a se formar pela Escola Militar. André Pinto Rebouças nasceu em Cachoeira, província da Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838. Filho do advogado Antônio Pereira Rebouças, um mulato autodidata que exercia a profissão de advogado, e Carolina Pinto Rebouças, filha de um comerciante. Franzino passou os primeiros anos da vida quase sempre doente. Em 1842, seu pai foi eleito deputado pela Bahia ao Parlamento Imperial. A família vai morar então no Rio de Janeiro. Formação: André e seu irmão Antônio, amigos inseparáveis, estudaram em casa para os exames da escola militar. André e o irmão classificaram-se nos primeiros lugares. Em 1854 ingressaram no curso e em 1858 concluíram os estudos. Com os diplomas de engenheiro militar e os galões de primeiro-tenente, os irmãos requerem uma bolsa de estudos na Europa. Em 1861, recebem as autorizações e logo estavam embarcando. Permanecem 1 ano e 7 meses na França e Inglaterra, dedicados à teoria e prática de engenharia civil, observando pontes, estradas de ferro, canais e outras construções. De volta ao Brasil, André redige memórias sobre os caminhos de ferro na França e, com a colaboração de Antônia, redige estudos sobre portos de mar. Carreira como engenheiro militar. No dia 24 de janeiro de 1863, o ministro da Guerra Polidoro Fonseca nomeia os irmãos para inspecionar as fortificações do litoral sul, diante da possibilidade de um ataque inglês. André, acompanhado do irmão, vistoriou os fortes de Santos, no Paraná, e em Santa Catarina fiscalizou as obras de construção da fortaleza de Santa Cruz, onde permaneceu por 10 meses. Em 1865, preocupado com a Guerra do Paraguai e cheio de ideias, se ofereceu diretamente a Dom Pedro II, que lhe encaminhou para o Ministério de Guerra. No dia 20 de maio de 1865, o tenente André Rebouças, com 26 anos, partiu para a guerra. Aos poucos, ele foi se tornando oficial conceituado. O Conde Deu é favorável à sua tática de manter o cerco à Uruguaiana, tomadas pelos paraguaios, sem bombardear a cidade. A tática de André deu certo, e a guarnição invadiu Uruguaiana, finalmente se rende. Estava iniciado assim uma longa amizade entre o engenheiro e o príncipe. Nessa época, morre sua mãe, e André pede baixa do exército. Inscreve-se no concurso para lecionar hidráulica na Escola Central. Sua inscrição foi rejeitada com a justificativa de que fora realizada fora do prazo. O candidato preferido pelos professores era Borja Castro, mas o Ministério da Guerra, que dependia da Escola Central, suspende o concurso até acabar a Guerra do Paraguai. Pretendendo continuar no Rio, André tenta dar aulas no Colégio Pedro II, mas não consegue um emprego. Aceita fazer estudos para a melhoria das fortalezas de Óbidos e Tabatinga, no Amazonas. Engenheiro da Alfândega do Rio de Janeiro. Em outubro de 1866, o ministro da Fazenda Zacarias de Góes o nomeia engenheiro da Alfândega para dirigir as obras de construção das docas do Rio de Janeiro. André Rebouças cuida da parte técnica, administra e faz relações públicas. Planejou e construiu as docas da Alfândega e da Gamboa,
consegue uma visita de o seu amigo Conde deu às obras. André projetou uma rede de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro. Estudou e projetou as docas do Maranhão, de Cabedelo, do Recife e da Bahia. Em 1871, André e seu irmão Antônio, também engenheiro, apresentam ao imperador Dom Pedro II o projeto da estrada de ferro ligando a cidade de Curitiba ao litoral do Paraná. Na cidade de Antonina, quando da execução do projeto, o trajeto foi alterado para o porto de Paranaguá. Até hoje, as obras dessa ferrovia se destacam pela ousadia de sua concepção. Também, em 1871, seus inimigos conseguem, do gabinete do Rio de Janeiro, a nomeação do seu rival Borja Castro para a inspetoria da alfândega e André é demitido. Dom Pedro interfere, mas o gabinete não aceitou as pressões ostensivas do monarca. Da indenização que recebe, ajudou seus auxiliares e operários. Destinou parte o sustento de seus irmãos menores. Em 1872, morre seu irmão Antônio. Neste mesmo ano, Rebouças vai para a Europa. Visita Portugal, Madrid, Paris e em dezembro chega à Itália, onde se encontra com Carlos Gomes. Assiste seus ensaios da ópera O Guarani. É convidado para padrinho do filho de Carlos Gomes e Adelina Peri. Em 1873, vai para Londres e depois Nova York. Tem dificuldade de conseguir hotel e conclui que é por causa da cor de sua pele. É impedido de assistir o espetáculo no Grand Opera House. Em 1880, finalmente é designado professor da Escola Central, então chamada Escola Politécnica. Campanha abolicionista. Antes mesmo de sua viagem à Europa e aos Estados Unidos, onde sofreu com discriminação racial, André Rebouças já se pronunciava a favor da abolição da escravatura. Ao lado de Machado de Assis, Cruz de Souza, José do Patrocínio, André Rebouças foi um dos representantes da pequena classe média negra em ascensão no Segundo Reinado e uma das vozes mais importantes em prol do abolicionismo no Brasil. Ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Participou da Sociedade Central de Imigração, juntamente com o Visconde de Taunay. Últimos anos e morte. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, Rebouças, que sentia admiração e respeito por Dom Pedro II, embarca para a Europa junto com a família real. O imperador elogia os fiéis amigos e menciona o ilustre engenheiro André. Separa-se da família real que viaja para a França, mas mantém contato através de cartas. Em 1891, a morte do imperador o deixou transtornado. Então ele embarca para a África, mas desespera-se com a fome e a miséria do continente. Muda-se então para Funchal, na Ilha da Madeira, onde começa a dar aulas. Em 1896, recusa um convite de Taunay para voltar ao Brasil e reassumir o cargo de professor, pois havia muitas recordações desagradáveis. André Pinto Rebouças morreu em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, no dia 9 de maio de 1898. Seu corpo foi encontrado ao pé de uma rocha bem em frente ao lugar que ele morava. Uma curiosidade legal da gente saber é que com as relações que André Rebouças tinha, ele teve uma grande proeminência dentro da corte. Ele era reconhecido por meio dos ricos do Brasil.
e junto de outros ativistas anti a escravidão, como José Patrocínio e Joaquim Nabuco, André Rebouças trabalhou duramente para o fim do regime. Era conhecido até por adversários na política, como Luiz Gama, também abolicionista, mas só que republicano. Só que o André, 50 anos antes do fim da escravidão, ele já vinha falando que uma abolição sem a reforma agrária e sem uma mudança econômica adequada para os recém-libertos não seria suficiente. E foi o que aconteceu, né? Lançaram os escravos, aboliram a escravidão sem nenhum preparo. E ele disse exatamente assim, abre aspas, falando na palavra dele, abre aspas, a escravidão não está no nome, mas sim no fato de usufruir do trabalho de miseráveis sem pagar salário ou pagando apenas o estrito necessário para não morrer de fome. Ao evitar e minimizar o salário é reescravizar. Mesmo nos países que se supõem altamente civilizados, a plutocracia faz tudo o possível para reduzir o salário ao mínimo absoluto. A landocracia, principalmente, é reescravizada. Por ativismo, não compreende a agricultura sem escravos, ou sem servo da gleba. Ele afirmou isso em um artigo em 1838. Ele usa uns termos para falar sobre o regime latifundiário do Brasil, como landocracia, um termo apropriado do inglês. Para ele, era necessário que se fizesse uma redistribuição de terras adequadas para os escravos que forem libertos. A escravidão seria mantida com o nome e com um salário baixíssimo, caso não viesse fazer isso. Quando estava chegando a abolição da escravidão, ou quando já era inevitável, ele ainda chegou a propor uma ideia ainda mais radical do que essa parte que ele tinha falado. Ele propôs uma reforma agrária com redistribuição de terras para libertos, fundações de cooperativas de camponeses e um salário mínimo para os trabalhadores do campo. Ele disse assim, um engen a revista disse dele, André Rebouças, um engenheiro negro com muito prestígio, tinha um programa para criar um imposto territorial sobre as fazendas improdutivas e fundar cooperativas de pequenos camponeses. Nabuco, nos anos 80, foi porta-voz dessa reivindicação, mas no final a ideia de reforma agrária capotou. Foi explicado pelo historiador Luiz Felipe, um dos maiores especialistas sobre a escravidão. André Rebouças, ele tinha a ideia que hoje, vivendo no futuro, a gente consegue entender que ele estava completamente certo, que uma liberação de escravos sem nenhum preparo não mudaria muitas coisas. Ia ter uma dívida histórica gigantesca que nós estamos lutando até hoje para reparar elas. Ele propôs lá no início, antes de tudo, antes de toda a bomba estourar, que fosse feito uma minimização desse caos todo que vinha se tornar. Não iria evitar, mas iria minimizar, fazendo a redistribuição agrária para os escravos libertos terem onde morar, terem onde trabalhar. Mas não foi feito isso.